Pode estar redondamente enganado quem pensa conhecer o Oriente Médio. Parece mais fácil decifrar o enigma da esfinge de Tebas do que montar o quebra-cabeças dessa região do mundo. Não faltam conflitos e sobram intervenções. Com apenas 10 mil quilômetros quadrados, o Líbano é um oásis da natureza e um sítio arqueológico que acumula informações de fenícios, gregos, romanos e outros. Tem belas praias e ao mesmo tempo picos nevados. O Vale do Bekaa é um dos mais férteis do mundo e algumas das cidades libanesas, como Byblos, estão entre aquelas permanentemente habitadas por mais tempo na história da humanidade. O Líbano tem 17 religiões que convivem em harmonia, com mesquitas e igrejas cristãs lado a lado. Não se pode, portanto, explicar a guerra civil de 15 anos apenas por sectarismos religiosos. O Oriente Médio sepulta os simplismos. O Líbano é uma democracia, ainda que no momento não tenha presidente. Segundo a Constituição libanesa, o presidente deve ser um cristão, o primeiro-ministro deve ser um muçulmano sunita e o presidente do Congresso um xiita. Este arranjo está sob pressão, porquanto hoje os muçulmanos são maioria. Foram muitos os assassinatos políticos no Líbano. Em 1982, em plena guerra civil, o presidente eleito Bashir Gemayel foi morto por uma explosão no quarteirão do partido Kataeb. O primeiro-ministro Rashid Karami foi morto em 1987 por uma bomba colocada em sua maleta, que explodiu no helicóptero em que viajava. René Mouawad foi presidente por apenas 17 dias. Foi morto em 1989 pela detonação de um carro-bomba quando voltava exatamente das comemorações do Dia da Independência do Líbano. O homem que liderou a reconstrução do país após a Guerra Civil, o primeiro-ministro Rafik Hariri, também foi morto em 2005 num atentado com carro-bomba exatamente em Beirute. Discutir política no Líbano parece tão importante quanto respirar. Um texto de Rafik Hariri está registrado numa placa de bronze na Universidade Americana de Beirute. Abre aspas. O Líbano é caracterizado pelas capacidades que mostra em todas as circunstâncias, pela liberdade e democracia, onde as pessoas podem expressar abertamente, livremente suas visões, sem medo algum. Assim é que se supõe que as coisas devam ser. Se não houvesse estudantes protestando, esta não seria a Universidade Americana de Beirute e o Líbano deixaria de ser o Líbano. Defensor de uma diplomacia não intervencionista, bem que o Brasil poderia desempenhar um papel maior no mundo. Mundo que está desafiado a entender o enigma do Oriente Médio, cujos conflitos talvez coloquem a humanidade diante do mesmo desafio de Tebas. Decifra-me ou te devoro. Embaixador Jorge Geraldo Cadre, antes de mais nada, muito obrigado pela gentileza de nos receber aqui na Embaixada do Brasil no Líbano, na qual o senhor está atuando há quanto tempo? Há 6 meses. É uma honra muito grande poder dirigir ao Grupo Progresso de Comunicações e receber o senhor aqui esta manhã. Muito obrigado. A embaixada em geral, as embaixadas, elas têm cunho, atuação na área cultural, na área de economia entre países, né? Verdade. E durante muitos anos, provavelmente, a embaixada aqui no Líbano seguiu mais essa linha. Mas penso eu que agora a questão do conflito aqui na região
deve tomar muito mais tempo da embaixada ou penso de forma errada? Veja bem, as relações Brasil-Líbano são relações muito especiais. Elas fogem ao padrão normal das relações bilaterais entre os países. Porque nós temos uma diáspora libanesa no Brasil que é muito particular, é muito importante. E essa diáspora um pouco determina a qualidade das nossas relações. Então, as relações Brasil-Líbano, eu costumo dizer, são relações de família, que nós encontramos no Brasil cerca de 8 milhões de descendentes de libaneses e 4 milhões no Líbano. É difícil encontrar uma família que não tenha um parente, um filho, um irmão, uma prima que mora no Brasil. E as remessas de recursos dessa diáspora importante contribuem muito para a estabilidade financeira e monetária do Líbano. Importante lembrar que a diáspora libanesa conta cerca de 16 milhões de pessoas no mundo. Metade desse contingente está no Brasil. Então, o Brasil tem, nas relações bilaterais, o que nós chamamos de uma soft power importante, que são as pessoas. Então, o relacionamento é muito importante. Do ponto de vista, portanto, político, diplomático, cultural, as relações bilaterais são excelentes. Também o são do ponto de vista econômico-comercial, mas ainda modestos. O pilar econômico-comercial das relações precisa ser melhorado. Então, esse é um desafio que eu me propus a enfrentar, que outros colegas anteriormente também se propuseram, mas é um processo, não vai ser conseguido da noite para o dia. Mas eu devo ao embaixador anterior, o embaixador Massot, por exemplo, Afonso Massot, ele fez um esforço muito grande para a criação do Conselho Empresarial Brasil-Líbano. Esse conselho foi criado, já houve uma reunião e vai haver outra em novembro em São Paulo. A ideia é funcionar como uma plataforma com importantes empresários brasileiros, com um grupo de empresários libaneses que 2 vezes por ano se reúnem para debater as relações bilaterais, encontrar nichos de oportunidade nas diversas áreas comerciais, econômico, investimento. Então, essa é um projeto que deve fortalecer o pilar econômico. O outro projeto que deve fortalecer também esse pilar, que precisa ser revigorado, é as negociações do Líbano com o Mercosul, que já começaram também. Houve uma primeira reunião aqui e agora o Paraguai, como presidente pro tempore, deve convocar a segunda reunião em Assunção. Então, qual é a ideia? A ideia é que o Líbano discuta com 5 países, agora 6 com a Bolívia, do Mercosul, né? E em algum momento no futuro, imagino 3 anos, em torno disso, talvez menos, possa firmar um acordo para diminuir tarifas, uma extensão importante nas tarifas do universo tarifário, mas principalmente para alguns produtos que são cruciais para o Líbano, como o vinho, azeite de oliva, em que o Líbano é muito competitivo, tem bons preços, mas que acabam chegando muito caro no Brasil devido às tarifas, né, para esses produtos. Então, países como Chile e Argentina, que detêm esse privilégio de uma tarifa praticamente zero, né, muito baixas, são muito mais competitivos. Então, esses dois, se podemos dizer, projetos, não é? Tanto o Conselho Empresarial como o acordo com o Mercosul, devem dar uma dimensão econômico-comercial importante às relações bilaterais, de alguma maneira equalizando com a importância política, a importância diplomática, a importância cultural que o Brasil e o Líbano as relações Brasil e Líbano já têm. Sim, aliás, mencionando aqui uma questão interessante, os vinhos libaneses são famosos, né? Embora não no Brasil exatamente, né? Pois é. Mas aqui eles têm... Vale do Beca, principalmente. Exatamente. O Vale do Bekaa, como eles dizem aqui, Bekaa, tem pelo menos 10 domínios, né, de vinhos. E um deles chama Ksara, o outro Kefraia, são talvez os 2 maiores. E a qualidade e preço é bastante boa. É um preço justo para uma boa qualidade. Diferentemente dos vinhos franceses, que os bons vinhos franceses são melhores, naturalmente, que os libaneses, mas os preços são muito superiores.
Então, para o patamar de preço estabelecido aqui no Líbano, os vinhos libaneses são competitivos. E é isso que eles esperam, enfim, desse acordo com o Mercosul, que eles possam vender. Para se ter uma ideia, o nosso comércio bilateral gira em torno de 330 milhões de dólares ano, que é modesto. E nós vendemos 310 no Brasil. Principalmente de Carne. carne. É 80%. Frango, especificamente? Frango, carne, boi vivo, boi de pé, como eles chamam. É mesmo? E frangos. E a empresa Minerva Foods é uma importante companhia brasileira, multinacional, que atua aqui com bastante vigor e competência. Vendemos café também. Então, só de café e carne, nós estamos falando 90% da pauta. Entendi. A nossa representação na Síria, nesse momento, está paralisada. A nossa embaixada, em função do conflito, da mesma maneira como muitas outras embaixadas, decidiram diminuir o staff. E no nosso caso, nós diminuímos, mantemos lá 2 pessoas, um grupo mínimo para acompanhamento. E o núcleo duro da missão de Damasco está aqui. São nossos hóspedes aqui e com muito gosto os recebemos aqui há mais de 2 anos, que devem permanecer até que a situação na Síria permita um retorno pleno. Mas os diplomatas que aqui estão, que estão lotados formalmente em Damasco, mas na prática estão aqui, viajam todos os meses para Damasco para acompanhar de perto, para contatos com as autoridades locais, com os diplomatas de outras embaixadas, enfim, para auferir, né, um pouco o estado no terreno. Porque, digamos assim, a decisão foi tomada mesmo antes de Damasco ter sido ameaçada, né? Foi. Será que a experiência, será que a decisão teve alguma inspiração no que aconteceu com o diplomata Sérgio Vieira de Mello? Quer dizer, os temores aumentaram por conta disso, quem sabe? Não, é uma prática do governo brasileiro, e isso aconteceu em vários momentos, até mesmo no Líbano, durante o período da guerra de 2006, mas com outros países que enfrentaram dificuldades, com o Iraque e outros da região, para preservar os funcionários brasileiros. O governo brasileiro procura, enfim, né, poupá-los, a família e tal. E nesse sentido, não foi uma preocupação exata com o Sérgio Vieira de Mello, que foi uma tragédia muito particular, não é? Eu penso que já é um tratamento que vem sendo dado há muitas décadas para proteger o funcionário brasileiro quando a crise se mostra muito aguda. Quando a situação melhora um pouquinho, nós retornamos com plenitude, enfim, para o país. Mas o que eu espero irá acontecer no caso da Síria, especialmente nesse momento que as grandes potências regionais e internacionais começam a tratar o assunto de uma maneira holística, envolvendo as grandes potências, Estados Unidos, a Rússia, Irã, a Arábia Saudita, que são as potências regionais, o Egito também está sendo auscultado. Então eu vislumbro uma solução a curto, médio prazo para o conflito sírio, que vai ser muito importante para o Líbano, porque, como nós sabemos, o Líbano recebe cerca de 1,4 milhão, 1.400.000 refugiados sírios. Para uma população de 4 milhões, é um fardo econômico, político, social, econômico muito importante. Causa problemas para o governo libanês, né? Como manter essas crianças na escola, como alimentá-las adequadamente, como criar empregos para esse universo importante de pessoas que estão aqui, sendo que os próprios libaneses muitas vezes não conseguem obter um emprego correto, em função da crise internacional, em função de uma série de fatores. E o Líbano vem sofrendo, por exemplo, com o setor de turismo. A partir do momento que essa região se mostrou menos segura com esses conflitos no Iraque, na Síria, o movimento turístico caiu muito. E isso, evidentemente, afeta o nível de emprego, o nível da economia, a arrecadação de impostos. E, além disso, nós temos um contingente de refugiados que é muito grande para a economia libanesa. Então,
espera-se que em algum momento no curto prazo, médio prazo, a situação na Síria se acalme. Aí o nosso contingente aqui, que chama Núcleo Damasco, retornará à embaixada em Damasco, como sempre esteve há muitas décadas. E a partir daí o próprio Líbano comece um florescimento econômico mais importante. Ainda que nós estejamos, não se sabe quanto, né? E no meio da madrugada, e não tenha nascido de novo a paz na Síria, pelo andar da carruagem, o senhor imagina que a Síria sai intacta territorialmente desse episódio todo? Essa é uma questão muito relevante do ponto de vista do governo brasileiro. O governo brasileiro advoga várias visões para a Síria. Uma delas é que o conflito somente tem solução pela via do diálogo. Nós entendemos que o conflito armado não vai resolver o problema da Síria. Então nós pregamos o diálogo diplomático, político, para a solução. E um outro aspecto que a gente defende, uma outra visão para a Síria, é que nós acreditamos que ela deverá ou terá que permanecer una. Defendemos a integralidade do território, não só na Síria, como também no Iraque, que é um outro país que também passa por uma crise importante. Agora, alguns analistas têm visão diferente, não porque defendam essa visão, mas pelos dados do terreno, pela realidade que se vê. Algumas vertentes teóricas já admitem a balcanização da região, não só da Síria, mas como também do Iraque. Seriam pequenos estados a serem definidos oportunamente, pelas potências regionais, pelos próprios nacionais sírios e iraquianos. Mas não é a visão do governo brasileiro. A visão do governo brasileiro e o desejo é que, os países se mantenham íntegros, intactos. Outra questão que se coloca é a diplomacia é sinônimo de diálogo, né? Com certeza. E com a paciência que isso exige. Uhum. Interminável, sempre propugnando pela solução sem recurso à violência, né? Sem dúvida. Esse é o exercício que o senhor pratica diariamente, né? Tem formação para isso. Exatamente. Mas esta área do mundo aqui em particular é afeita ao diálogo ou tem alguma, digamos assim, algo no DNA da região que dificulta o diálogo? Não creio. Pelo contrário, eu vejo, especialmente no Líbano, é um país que politicamente é bastante complexo, né? Ele é formado por 18 grupamentos religiosos e, desde sua independência, em 1943, decidiu-se que cada grupamento religioso teria uma representação no governo. Então, o exemplo, penso eu, clássico de um governo que existe pelo diálogo. Os cristãos estão representados, os diversos segmentos da religião cristã, melquitas, maronitas, ortodoxos, os sunitas, xiitas, drusos, todos eles têm uma palavra na formação do governo, na condução dos destinos do país. Então, essas minorias religiosas se unem e se propuseram a isso em 1943, a viver num permanente diálogo. Então, eu acho que, diferentemente de outros países que são muito mais unitários, aqui o Líbano é de uma grande complexidade nesse particular. E pelo fato de eles estarem conseguindo manter o país unido, apesar de um ambiente regional complexo, né? Determinado por Palestina, questão palestina com Israel, enfim, as guerras locais, agora com essa guerra, por exemplo, na Síria, o conflito sírio, e a presença dos palestinos aqui, e o que isso, acabou causando para as relações
bilaterais. Como se sabe, houve pelo menos 3, 4 guerras, conflitos pontuais com Israel, depois de 1973, em função da presença palestina. Apesar de tudo isso, desses desafios, o Líbano tem conseguido se manter, não diria imune, mas sobrevive politicamente como uma unidade independente e que se sobressai, que se identifica como tal, num contexto muito particular, muito difícil. Então, eu não vejo falta de diálogo, especialmente no Líbano. Eu vejo o Líbano um país que foi talhado para o diálogo e só existe e resiste em função de uma capacidade muito grande de diálogo e de trabalho. O povo libanês é um povo que se dedica muito ao trabalho e no Brasil nós temos exemplos disso, né? Os libaneses são muito bem-sucedidos e aqui não é diferente. Então existe essa propensão ao diálogo. Agora, existem complexidades da região, complexidades históricas entre sunitas e xiitas, por exemplo, conflitos que aconteceram entre drusos e cristãos ao longo da história, mas que ou foram superados ou estão sendo superados em função da unidade do Líbano. O Líbano hoje resiste e as forças que hoje estão no Líbano trabalham nesse sentido, todas elas, cristãos, todas as facções do cristianismo, o Hezbollah, que é um partido, os sunitas, e todos eles, os movimentos, partidos, são 18, não mais, são partidos, cerca de 30 partidos. Para 128 deputados, não é isso? 128, mas muitos partidos não têm representação. Sim. Então, com representação, são cerca de 10 partidos. Mas, enfim, é um exercício constante. Existem peculiaridades na política local que precisam ser observadas. A política no Líbano é muito de lideranças de grandes famílias tradicionais. São famílias que têm uma influência de séculos, né, que vem mantendo essa influência. Então, é muito peculiar. Não se pode comparar, por exemplo, com a política brasileira, onde as lideranças surgem com muito maior facilidade. Muito embora no Brasil também tenhamos, não é, famílias importantes que mantêm uma tradição ao longo da história. Mas aqui no Líbano isso é muito mais presente. Em relação quando se fala de diáspora, há várias etnias, digamos assim, que foram sofrendo diáspora. Uma das que se notabiliza por isso é a própria, digamos assim, Palestina, né? Os palestinos, sim, há muito tempo já vêm, sobretudo com a criação do Estado de Israel, acabaram se espalhando aqui pelo Oriente Médio, né? E constituindo um enclave aqui no Líbano, penso eu que sobretudo no sul do Líbano, acabaram contribuindo, se não gerando, mas contribuindo para a própria guerra civil aqui, porque o episódio começa com, se não me falha a memória, com um ataque a um ônibus onde que havia palestinos, né? Me parece que foi isso. E foi isso. E isso acabou deflagrando uma guerra civil terrível aqui, que durou 15 anos, né? Isso mesmo. Dividindo a guerra, tendo de um lado os cristãos e do outro lado os muçulmanos, que estavam, digamos assim, apoiando os palestinos, né? Isso, a pergunta que eu faria é, isso tudo nos faz supor que a questão palestina e do Estado de Israel estejam, no fundo, sempre permeando, sempre germinando os conflitos aqui no Oriente Médio? Olha, é verdade. O Líbano, até 1970, 73, vinha num processo de desenvolvimento notável, principalmente na parte financeira. O setor financeiro era muito desenvolvido, tanto que ele era considerado a Suíça do Oriente Médio. Então, essa performance foi afetada a partir do momento que um grande contingente de palestinos acabou vindo para cá. Esses palestinos saíram da Jordânia. Houve um desentendimento com o governo na época daquele país, e o Líbano, como sempre, muito cordial, um país que se mostra muito aberto, né, às pessoas, aos imigrantes, até porque o povo libanês, enfim,
imigra para vários países. Você pode encontrar libaneses em todo canto do mundo. O Líbano acabou aceitando de braços abertos um contingente importante de palestinos e, em larga medida, abraçou também, como a maior parte dos países árabes, né, a grande maioria, defende claramente, né, a resolução da ONU de criação de 2 estados, como o Brasil também compartilha dessa visão. E, bom, a partir daí, com esse enclave, as relações, enfim, do Líbano com Israel passaram a ser mais difíceis. Não particularmente pela política libanesa em si, mas pela presença dos palestinos e tudo que isso significou ao longo dessas décadas de crises, enfim, atritos, arestas, né, que algumas foram paradas, outras redundaram em guerra, como a de 2006, por exemplo, que foi trágica, que atingiu Beirute, a capital. Então, a presença da Palestina e a causa palestina, que o Brasil, por acaso, defende com uma centena de países, a ONU, enfim, faz parte da realidade libanesa. Acaba fazendo com que as relações externas do Líbano sejam, de alguma maneira, condicionadas, né? A presença dos palestinos aqui condiciona o resultado das relações externas, né, das relações internacionais do Líbano. Mas isso é uma questão de fundo. Há uma expectativa da grande maioria dos países, o Brasil compartilha fortemente essa expectativa, e é que em algum momento, enfim, as resoluções da ONU acabem sendo acatadas. Sabemos que é um processo longo, pela realidade dos fatos, não é? Mas que acreditamos que a longo prazo é uma causa que deve se impor. E fundamental para a paz na região. Com certeza, com certeza. A paz na região, então, ela está condicionada no curto prazo à resolução dos conflitos na Síria, no Iraque, não é? E no médio e longo prazo a resolução da causa palestina. Eu acho que esses 2 aspectos são fundamentais para que a região possa retomar uma dinâmica, vamos dizer, de paz, né, de entendimento. Quando a gente lê no noticiário internacional que a Rússia, né, estaria com ajuda humanitária instalando-se em Latáquia, aqui no porto sírio, e o Netanyahu viaja, se reúne com Putin para sobrevoos na Síria. Ontem mesmo os franceses atacaram pela primeira vez tropas do Estado Islâmico. Isso tudo nos faz pensar que a gente esteja beirando aí uma nova etapa de Guerra Fria? Bom, é uma visão, mas eu seria talvez um pouco mais otimista. Eu penso que essa movimentação diplomática mais intensa que se vive nas últimas semanas, porque o conflito sírio já vai para 5 anos, né, 4 anos e meio, ele passou por várias fases de maior ou menor intensidade. Vinha nos últimos meses numa atitude um pouco, se podemos dizer, morna, muito embora uma catástrofe, né? Milhares de pessoas morrendo, civis e militares. Penso que, pelo que eu tenho observado, a questão do presidente, evidentemente eu não sou embaixador na Síria, não posso falar sobre esse aspecto, mas como cidadão, como diplomata brasileiro, eu entendo que já a França, a Inglaterra, o Reino Unido, a Grã-Bretanha, os próprios Estados Unidos, a Rússia, obviamente, o Irã, já consideram o Assad como parte da solução do problema. Já aceitam discutir uma maior ou menor presença do
do presidente sírio, isso deve contribuir para o avanço das negociações, para algum breakthrough, que a gente chama, alguma saída para a crise. Enfim, então eu prefiro ver por esse aspecto, a maior presença russa, uma maior presença iraniana. Vejo particularmente que é uma posição para negociar depois como que as coisas vão ficar, para ter uma posição um pouco mais de força na hora de negociar um acordo de paz. É assim que eu vejo. Fica claro que a solução pelo conflito armado ela não vai acontecer, porque você tem de um lado uma grande potência armando um lado, a outra grande potência armando o outro, e aí o senhor tem razão, é possível ver uma retomada da Guerra Fria, né, entre as grandes potências. E faz sentido, talvez uma Guerra Fria não entre duas potências, mas entre três potências. Multipolar, com a China numa arquitetura variável, mas de uma maneira mais constante, apoiando a Rússia, contrapondo ao outro polo norte-americano. Isso faz parte da geopolítica, né, internacional, na busca de satisfazer os interesses nacionais de um lado e de outro. A China, obviamente, é uma potência a se ter em conta, já é economicamente e militarmente também. Então, isso pode estar no embrião de uma nova conformação de forças das relações internacionais. Mas eu penso que no caso do conflito sírio, as pessoas estão se posicionando, os países estão se posicionando para o início de uma negociação. Que não quer dizer que vai terminar em 1 ano, 2 anos, ela pode ser longa, mas é o início de um posicionamento no tabuleiro para negociar melhor. Ainda sobre a Síria, eu só gostaria de ouvir a sua opinião a respeito da hipótese que é levantada por alguns de que a descoberta de jazida de gás no norte da Síria seria a grande causa de todo esse conflito, né? Que nós estaríamos diante de uma situação muito mais de interesses econômicos do que propriamente de etnias ou de regime do Bashar al-Assad, né? O que o senhor poderia dizer a esse respeito? Olha, é difícil julgar, não é? Eu não sou o embaixador na Síria, eu não conheço os meandros, naturalmente, e aí nós temos aqui no prédio o nosso colega, que é o responsável pela Síria, poderia lhe dizer com mais propriedade, mas a situação é um pouco mais complexa do que isso. É claro que sempre o aspecto econômico tem uma importância. Nós já vimos no Iraque esse filme, outras vezes. Os interesses são claros, enfim, os países têm interesses, né? Mas no caso da Síria parece que é mais complicado do que isso, né? Especialmente hoje, porque nós temos o exército islâmico, que não se define muito bem com o que é, quem financia e aonde quer chegar. Sabe-se que ele quer um Estado feudal, aos moldes da Idade Média, uma coisa muito radical, que obviamente não faz sentido no mundo de hoje, mas talvez afirmar que o conflito sírio se dá primordialmente em função de um aspecto econômico, eu penso que é um pouco forte. E a Síria tem as suas complexidades, as suas minorias, as suas dificuldades entre sunitas e xiitas, entre minorias curdas, enfim. O assunto é um pouco mais complexo do que eu acho que seria reducionismo se ele se focasse apenas no aspecto econômico, muito embora, sabe, todos nós sabemos, o aspecto econômico tem a sua importância. Sempre. Aqui o senhor tocou por alto no Hezbollah, né? Qual é a posição hoje? O Hezbollah tem representação, aliás, iniciou com um enfrentamento com Israel, né? Isso. E eles, digamos assim, celebraram uma vitória pela saída de Israel. Depois houve a saída, a retirada da Síria, cujas tropas estiveram aqui também durante 30 anos, se não me falha a memória, né?
O Hezbollah tem, portanto, conquistou, digamos assim, dentro do Líbano, uma respeitabilidade militar. Né? Hoje eles também têm participação política. Né? Seria uma espécie, mal comparando, de IRA, digamos assim, de certa forma. Pode IRA ser, eu não conheço, né, os detalhes do IRA, mas com toda certeza enfim, o Hezbollah, que chegou aqui na década de 80, não é? Com o objetivo declarado de resistência, de resistir a Israel, enfim, defender o Líbano, com inspiração iraniana, que é da onde ele surgiu. Com o passar dos anos e pela militância que teve e pelos movimentos de defesa da sociedade libanesa, bem-sucedidas, e também a partir do momento que ele se colocou ao escrutínio popular, e foi eleito, acho que existem 10 ou 12 deputados do Hezbollah, eu não teria o número preciso agora, mas a partir daí ele se tornou um ator de fato e de direito da política libanesa. Aceito por uma boa parte do espectro político, um pouco menos por outras, da outra vertente talvez mais, enfim, de direita, se a gente puder chamar assim. Mas o fato é que a presença do Hezbollah é uma presença reconhecida, não somente no Líbano, mas por muitos países. O Brasil reconhece, né, a presença e a realidade dos fatos do Hezbollah como um ator que se deve ter em conta pela representatividade parlamentar que tem, né, o desejo do povo, eleger os deputados, lá estão. Então, o Hezbollah é parte do sistema político democrático e válido, do ponto de vista do Brasil, por exemplo. Ora, o aspecto que é mais delicado, e aí é um aspecto da política interna libanesa, é a existência de uma força militar dentro de um país que convive, diga-se de passagem, que convive bem com as Forças Armadas libanesas, se complementam. Idealmente, se pensa, algumas forças libanesas, que em algum momento no futuro, essas duas forças militares vão se unir numa única força, sob a única bandeira das Forças Armadas libanesas. Isso é um desejo, que eu acho que é um desejo majoritário. Agora, para que isso aconteça, as forças que regem a política libanesa têm que confluírem para esse desejo. E as condições políticas internas e regionais têm que permitir essa fusão entre essas duas forças. O Hezbollah é um contingente, né? A parte militar do Hezbollah possui treinamento, um armamento de bom nível, e são bastante eficientes. De procedência o armamento em geral? Olha, a procedência eu não teria, mas essencialmente são procedência iraniana e russa, né? Eu acho que é a maior parte. Mas é um ator importante dentro do quadro político libanês, que é de uma grande complexidade, apesar de ser um país pequeno. Ele é importante, enfim, para, de alguma maneira, manter o Líbano fora desse conflito. Por exemplo, o Exército Islâmico está aqui na fronteira, mas não conseguiu ainda chegar dentro do Líbano. Isso se deve às Forças Armadas libanesas, de um lado, e também ao Hezbollah, de outro. Então, não é uma solução que virá do dia para a noite, é complexa, mas não se pode, penso eu, avançar com esse processo sem considerar o Hezbollah como um ator relevante nessa negociação. Pelas informações de que o senhor dispõe, o Exército Islâmico estaria a quantos quilômetros daqui? A menos de 100 quilômetros? Bom, aqui 100 quilômetros é muita coisa. Sim, né? exatamente. 100 quilômetros, 120, né? 120 dá para chegar a Damasco. Sim. Né? Então é uma distância importante.
Mas aí seria talvez... Grosso modo. Grosso modo, eu acho que sim. Eu acho que aqui ao norte, em Arsal, e a menos que 100 quilômetros, com certeza, enfim, constata-se a presença de elementos do Exército Islâmico. Já houve, inclusive, sequestros de militares jovens libaneses, do Exército libanês, e alguns encontram-se até hoje, sequestrados. O governo libanês, as Forças Armadas negociam a libertação, mas é um processo também doloroso para as famílias e complicado, porque o Exército Islâmico, as pessoas não conhecem bem os valores, o que querem. E a própria interlocução. Né? Uma interlocução difícil, com quem? Né? Com quem? É um fenômeno novo. Eu diria que a região, muito embora a Primavera Árabe tenha começado na Tunísia há alguns anos, ela, de certa maneira, foi interrompida e alguns analistas já falam em inverno árabe, porque apareceram grupos radicais que complicaram muito o cenário. Dentro da Síria tem vários grupos radicais. O pior deles, o mais, enfim, vamos dizer assim, extremo, seria o Exército Islâmico, que os países não sabem muito como combater. A França, como conversávamos antes, começou a atuar de maneira mais importante, os Estados Unidos já vem fazendo isso há um ano e os resultados não apareceram ainda de maneira clara. Então, eu não teria condições de fazer uma digressão mais profissional sobre a complexidade da crise síria, porque eu acompanho por jornais e tal. Mas acompanho sim que a solução da crise vai ajudar muito o Líbano a sair da complexidade, da crise, né, econômica e política que enfrenta. Eu encaminharia a nossa última pergunta para o senhor a respeito da posição. O Brasil sempre teve uma posição de não intervenção, né? Eu lembro que eu era menino, escutava no tempo do Azeredo da Silveira, né? E ele defendia, se não me falha a memória, me defendia muito essa posição. E o Brasil, me parece, tem sido fiel a ela, né? Com certeza. A nossa diplomacia de Rio Branco, né? O grande Itamaraty. Nós poderíamos dizer que, em função de tudo que se viu nos últimos anos, na política internacional, nós podemos arriscar dizer que as intervenções são o maior veneno nas relações internacionais? Olha, eu não fiz essa reflexão ainda. Nunca me passou pela cabeça refletir sobre isso. Mas, evidentemente, nós temos testemunhado, enfim, ao longo da história recente, intervenções de muitos países, especialmente das grandes potências, nas suas áreas de interesse, nas suas regiões de influência. E essas intervenções, obviamente, são guiadas pelo interesse nacional de cada uma dessas grandes potências, que querem rearrumar o quadro político-diplomático, militar desses países. Mas a nossa boa tradição, conforme o senhor mesmo falou, do Rio Branco, é de não intervenção, é de somente enfim, ingressar num país, seja com contingente militar ou com contingente de cooperação, de apoio, se demandados. Se o Brasil for solicitado a prestar algum tipo de apoio, o Brasil vai examinar, vai passar pelo Congresso Nacional, especialmente se envolver forças militares, obviamente, e só a partir daí, com um pedido claro do país e com um aval do nosso Congresso Nacional, é que o Brasil consideraria qualquer tipo de intervenção. Fora disso, nós defendemos essa cláusula de maneira cristalina. Muito obrigado. Foi um prazer. Prazer entrevistá-lo. Obrigado. Foi um prazer, o prazer foi meu.